A Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida traz como convidado de hoje para o Momento de Paz, Purusharthaya Swami. É monge, palestrante, escritor, mestre em Bhakti Yoga. É reconhecido palestrante e autor de diversos livros, tendo visitado todos os continentes difundindo o conhecimento milenar dos Vedas. Hoje coordena o projeto espiritualista ecológico da Ecovila Goura Vrindavana, em Paraty, e idealizador do Instituto Paramatma de Filosofia e Espiritualidade Aplicada. A Secretaria de Fazenda deseja a todos um bom momento de paz. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Com muita honra que nós aqui anunciamos hoje um convidado muito especial no programa Momento de Paz, programa da Secretaria de Fazenda e da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, que é o nosso convidado Purusharthaya Swami. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer também em nome do nosso secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, o convite aceito, e desejar a todos que aproveitem esse momento de paz, um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento, com esse convidado brilhante, com esse convidado muito especial. Muito obrigado. O senhor pode ficar à vontade. Então, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui em Brasília, a capital do Brasil, e falando sobre um assunto de interesse a todas as pessoas. Então, eu agradeço o convite e felicito essa iniciativa aqui do governo de Brasília por divulgar mensagens positivas para a população em geral. Então, nesse programa Momentos de Paz, eu escolhi como o título de minha palestra o seguinte: o quarto nível de paz. Quarto nível. Então, se eu vou falar sobre o quarto nível, tem que também falar sobre os três anteriores. Então, eu vejo assim vários níveis em que existe tentativa de paz aqui nesse mundo. O primeiro nível de paz é no contexto geopolítico. Assim, a paz entre as nações. Isso é um pouco difícil. Isso é uma tentativa que vem desde tempos imemoriais. Fazer com que as nações tenham um relacionamento harmônico. Depois da Segunda Guerra Mundial, se criou a Organização das Nações Unidas com esse objetivo, porque todos ficaram muito traumatizados com a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial e tudo. Então, essa Organização de Nações Unidas tem o Conselho de Segurança, que é para isso, né? Manter esse equilíbrio de paz. Agora, o caso é que quem ocupa
assim, esse conselho são nações beligerantes, né? E o conceito de paz entre as nações é equilíbrio de força. Então, tem uma nação que tem um poderio bélico e outra nação precisa ter um poderio bélico igual ou um pouquinho melhor, e assim é mantido um tipo de paz sob tensão. Então, nós temos vários conflitos aqui no planeta. Temos essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a Síria, tem conflito na Síria, Afeganistão, Israel está sempre sob tensão, mas também existe também outros fatores que quebram assim, a harmonia. Muito se fala também do que um dos fatores da guerra é o fanatismo religioso. O fanatismo é uma coisa normal. Qualquer pessoa assim, que fica entusiasmada por um assunto, ela fica mais ou menos fanática, né? Em qualquer ramo de atividade. É claro que na religião isso daí também ocorre, e esse tipo de fanatismo é natural, a gente vê. Agora, o problema é o seguinte, é quando o fanatismo religioso é dos líderes. Aí é o problema, porque aí pode incitar ódio entre os fiéis e tudo. Então, assim, usar o fanatismo das pessoas para, sabe, se envolver contra outros. Porque a guerra geralmente não é pelo motivo religioso, a guerra é motivo econômico, né? É explorar os recursos naturais, e ampliar os territórios e tudo mais. Muitas vezes o motivo religioso é só um pretexto. Tem até grupos terroristas que têm essa motivação religiosa, e tudo isso quebra a paz, né? Bem, esse seria o nível assim macro, primeiro nível. Agora, o segundo nível de paz é dentro da sociedade, a sociedade em que nós estamos vivendo. A gente vê que nós vivemos numa sociedade sem paz. É difícil. Principalmente nos grandes centros urbanos, onde a vida é muito artificial. A natureza está fora. Aqui em Brasília ainda tem a natureza assim, permeando a ocupação urbana, né? Mas tem cidades assim que é muito opressivo. Então, as pessoas estão assim, não experimentam exatamente uma paz. Tem a insatisfação, a insegurança, o medo, estados depressivos. As pessoas se buscam uma dependência química, muita ansiedade. Agora, e quais são as causas que fazem com que haja esse estado de insegurança? Primeiro, como falei, a vida urbana é muito artificial, não é uma vida natural. Junto na natureza, a gente pode conseguir um nível de paz individual mais fácil. Outra coisa que está em jogo aqui na nossa sociedade é, por um lado, inveja e, outro lado, ganância.
Quem não tem, tem inveja de quem tem. Quem tem, quer mais. Isso causa um desajuste dentro da sociedade. Uns vão para a criminalidade, outros assim, têm um espírito de exploração. Isso daí completamente tira a paz na sociedade. Então, intolerância, racismo, a própria ignorância, tudo assim, são causas que tiram assim, a possibilidade de paz. Pressões financeiras também. E depois, assim, a irreligiosidade também é uma causa que tira a paz da pessoa. E assim a sociedade fica assim muito moralmente muito solta. Existe muita assim, libertinagem e tudo também são coisas que não levam a um estado de paz dentro da sociedade. E também as drogas, né? As drogas entram na sociedade assim cada vez mais e hoje em dia tem drogas horríveis. Então isso também isso tem que ter um cuidado muito especial. Tem essa falácia, né, de ricos contra pobres contra ricos. Assim. Tem a falácia que diz que a riqueza é uma coisa de, até diz assim o termo, é um jogo de soma zero, quer dizer, é uma coisa definida. Então, ser rico é que tirou do pobre. Não, isso daí já foi refutado. Teremos que ter assim um país que tenha assim um ideal e uma estratégia de prosperidade. Se todos têm assim a possibilidade de prosperidade, isso diminui também a questão de paz. Às vezes fala-se que assim, o desequilíbrio social também traz essa. Isso daí também não é um fato assim, porque um dos países mais igualitários do mundo é o Afeganistão. E lá é um pavio de explosivos. Não, a oportunidade de prosperidade faz também que as pessoas cheguem a um nível de paz dentro da sociedade. Então, esse seria o segundo nível. Agora, vamos para o nível pessoal. Esse que é mais importante. Quer dizer, nós estamos numa sociedade assim, que tem muita turbulência, muita agitação. Para esse nível de paz individual, o que eu posso dizer é o seguinte: salve-se quem puder. É um trabalho pessoal. É um trabalho pessoal. Tem muitas causas de que a pessoa perde a sua paz individual. A falta de confiança diante do futuro. A pessoa que tem muitos desejos materiais, assim, nunca está satisfeita, ela nunca tem paz. Os apegos materiais, assim, isso tira a paz da pessoa. Quando nós entramos nesse assunto da paz individual, eu tomo como base esse livro que é o livro mais famoso dos Vedas da Índia. Chama-se Bhagavad Gita.
Bhagavad Gita. Nos Vedas existem centenas de livros. Assim, uma revelação espiritual impressionante. Eu sempre falo que os Vedas é assim a ciência de Deus, porque nos dão muitos detalhes sobre espiritualidade. É claro que eu estava do outro lado do planeta, no Oriente, né? E por milênios temos essa barreira entre Oriente e Ocidente, né? Hoje em dia, na era da tecnologia, na era das comunicações, na era da internet, já quebrou essa barreira. Esse conhecimento agora é de todos. Então, agora você pode ir no Google e pode digitar Bhagavad Gita e você vai ter muitíssima informação lá. Enquanto nós aqui no Ocidente, nós tivemos essa influência cultural de uma revelação que surgiu lá no Oriente Médio. O judaísmo, o cristianismo, assim, ele teve essa influência nesse lado aqui do planeta. Mas, do outro lado do planeta, outras revelações também aconteceram. E uma revelação muitíssimo importante é essas revelações dos Vedas na Índia, que tem muito conhecimento. Então, eu tiro com base esse livro, chama Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita a gente encontra, assim, explicações, são as instruções de Krishna, a seu amigo Arjuna, que estava passando por um período de uma crise existencial, tinha perdido a paz. Então, tem várias instruções, eu vou falar algumas. Por exemplo, esse livro foi escrito nessa língua, é dito que é a língua mais antiga do planeta, que é o sânscrito. Tem um verso, eu vou falar o verso em sânscrito, só para, assim, exemplificar. Apuryamanam achala pratistam samudram apapravishantis yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashanti apnoti nakama kambi. A palavra paz em sânscrito chama shanti. Shanti. Esse verso aqui é interessante, ele fala assim: assim como os rios, eles desaguam no oceano e estão desaguando sem parar, todos os rios. Você vai lá em Belém, o Amazonas está ali desaguando no oceano, né? Mas o oceano se mantém estável. Então, a instrução é o seguinte: a nossa mente está sempre produzindo desejos materiais. Mas aqui Krishna diz assim: aquele que fica correndo atrás dos desejos materiais, surgiu uma nova tecnologia, eu quero mais isso, eu quero um carro novo, é caro e tudo, então, e fica nessa ansiedade, ele não vai ter paz. Quer dizer, isso daí é uma instrução que vem lá de milênios atrás, né? Outra instrução que Krishna dá também, ele diz assim: sem estar refugiado em Deus, não há possibilidade de paz. E ele termina dizendo assim: como pode ter felicidade sem paz? As pessoas estão buscando a felicidade, mas estão buscando a felicidade fora de um estado mental de paz. Busca-se felicidade na agitação, assim, tratam de assim, alterar a nossa consciência, o estado de consciência com álcool e drogas e tudo, para ter alguma felicidade, né?
Mas essa felicidade é completamente ilusória, né? Tem momentos de felicidade e logo a seguir você vai lá para o fundo do poço de depressão. Para ter essa estabilidade, se manter um estado de paz interior, isso tem todo um cuidado pessoal. E essa relação com Deus é fundamental para atingir esse estado de paz. Outro verso assim, das instruções de Krishna é o seguinte: quem é autocontrolado, sabe controlar as suas emoções e as suas energias internas, e tem fé em Deus, facilmente atinge um estado de paz transcendental. Quer dizer, uma vida interiorizada. Geralmente a vida das pessoas só está voltada para o exterior. Não tem uma vida interior. Mas para atingir um estado de paz, você tem que se voltar para o interior. E depois tem uma outra instrução muito interessante, muito importante, que eu, pessoalmente, dou muito valor. Isso daí foi assim, porque eu estou em contato com esse livro Bhagavad Gita, já vai fazer 50 anos. E é um contato, assim, diário, praticamente. Eu dou muitas palestras e tudo. Então, esses conhecimentos, assim, têm atuado na minha vida, assim, de uma forma prática. Não é só uma coisa teórica, é uma coisa prática. Então, tem um verso que diz assim: Yadrisha Labha Santusta. Santusta quer dizer satisfação. A pessoa tem que ser satisfeita com aquilo que naturalmente vem a ela. Enquanto que se fica alimentando desejos materiais, quero mais, quero isso, quero aquilo e coisa, isso só cria ansiedade e a pessoa perde essa paz interior. Então, esse daí seria o terceiro nível de paz. Agora eu falei no quarto. Né? Então, qual seria esse quarto nível de paz? É a situação que a gente tem que estar, é a situação ideal que nós temos que estar para, no final do ciclo de vida, para sair bem desse mundo. Isso daí temos que fazer um trabalho de consciência para chegar a essa situação, porque é muito importante. Sair bem dessa vida, porque tudo que tem aqui nessa vida é cíclico. Então, a gente tem que estar bem consciente que estão vivendo um ciclo de vida e esse ciclo vai terminar. E tudo que tem nesse mundo é ciclo após ciclo, assim, causa e efeito, ação e reação, ação e reação. Então, temos que estar preparados. Eu escrevi um livro que eu falo de 4 fases da vida. Assim, eu dividi assim, a vida em 4 fases. A primeira fase da vida é a vida de estudante. Na vida do estudante, a pessoa está aprendendo as coisas da vida, alguém está cuidando dele, os pais, os professores, os avós. É uma fase que tem muito desejos, a pessoa desenvolve muito desejo, natural, isso é muito natural. E também quer se divertir, esportes e tudo mais. A segunda fase da vida profissional e familiar. Nessa fase da vida, a pessoa tem que ser produtiva. Verdade? Tem que ser produtiva no trabalho, senão vai ser despedido.
e tem que obrigatoriamente ser produzida dentro da família, porque tem que pagar as contas, tem que encher a geladeira, tem que educar os filhos e tudo mais. A vida produtiva. Aí entra-se na terceira fase da vida, vida de aposentado. Aí, quando chega na vida de aposentado, a produtividade vai lá para baixo. Aí a pessoa se acomoda. Esse é o grande erro que existe na vida. A pessoa se acomodar. Então, o ideal dessa fase é o quê? Aquele sofá confortável, aquele telão na sua frente, tudo. Então, a pessoa fica, assim, estagnada. Mas eu digo, essa terceira fase é uma fase muito importante na vida da pessoa, porque é a oportunidade que ela tem para se preparar para a quarta fase. E a quarta fase é quando você já está saindo dessa vida. Você tem que estar preparado. A pessoa que não se prepara, que se acomodou, ela vai ter problemas. E pode ter muitos problemas. Então, eu estou na idade, eu não estou aposentado, mas eu estou na idade que... Eu estou na idade, assim, da mesma faixa etária, né? Das pessoas que estão nessa situação. E eu estou vendo meus antigos amigos, meus amigos e tudo, muitos deles já até saíram dessa vida, vejo na família e tudo assim. Se ficou acomodado, e tem que continuar uma vida produtiva. Agora, a vida produtiva nessa fase é cuidar-se de si, cuidar de si. Na primeira fase, alguém cuidava de você. Na segunda fase, você cuida dos outros. Na terceira fase, você tem que cuidar de você. Então, tem que se desenvolver, principalmente, uma consciência espiritual, para você ter um refúgio espiritual com Deus. Aí você pode conseguir paz. Senão, você chega nessa fase difícil, né? Que é uma fase difícil que o corpo já está assim, a máquina já está pifando, e dá muitos problemas, né? Mas a primeira lição do Bhagavad Gita é muito importante. Olha só, é muito importante, é muito simples, é um conhecimento universal. Porque não só o Bhagavad Gita falou nisso, mas grandes pensadores também. Como Santo Agostinho. Santo Agostinho falou isso. Falou o seguinte: não é que eu sou o corpo e tenho uma alma. Não. Eu sou a alma que tem o corpo. Essa é a diferença. Isso faz uma grande diferença na vida. Porque é da alma que vem a vida, é da alma que vem a consciência. Então, quando o corpo já está na final do seu ciclo, se você se identificar com o corpo, aí você vai sofrer muito. Tem que se identificar com a alma. Porque a única coisa que você vai levar dessa vida é a consciência. E como é que vai estar seu nível de consciência? Vai estar em paz? Você tem que conquistar essa paz. Você tem que sair em paz. Vai sair aí ansiedade, atribulado, vai sair desespero, vai sair assim. Não, você tem que sair em paz. Agora você tem que cuidar de você. Você tem que buscar assim, uma disciplina assim, dentro de um processo espiritual e tudo, porque você tem que sair dessa vida numa consciência espiritual. Só mesmo numa consciência espiritual você vai ter autoconfiança. Só mesmo você vai conquistar a paz interior. Você vai vencer o medo da morte. Você vai sair dos estados depressivos que normalmente o pessoal entra. E aí bate aquele medo existencial que é terrível. Aí a pessoa não tem paz, né?
Outra coisa que nesse livro Bhagavad Gita, Krishna enfatiza também a questão dos apegos. Apegos é a coisa mais natural. O que você gosta, você fica apegado. Isso é natural. Mas a questão é que, se você termina o ciclo de vida todo apegado, essa separação vai ser muito traumática. Vai ter muito sofrimento aí. Então, você tem que aprender a se desapegar. Tem que entender isso filosoficamente, para poder chegar a esse estado de paz. Então, isso daí é uma conquista. A paz interior é uma conquista. Ela não vem fácil, não. Não chega fácil, não. Porque eu vejo, tem muita gente boa, de bom coração, pessoas que são, assim, têm piedade, têm bondade dentro de si, mas chega no final da vida, está triste, está se lamentando, está em depressão, às vezes está frustrada. E coisa. Não. Temos que estar assim. A consciência tem que estar viva. O corpo está morrendo, mas a consciência está viva. E a gente sai dessa vida com paz. Eu tenho experiência de pessoas que saíram muito bem dessa vida. É como um pensador falou assim: a vida vai ser considerada que foi bem vivida da forma que se sair bem desse mundo. Então, eu vou deixar essa mensagem aqui, eu acho que é importante, né, para a gente buscar essa paz interior nesse mundo tão agitado em que nós estamos vivendo, né? Mas tudo é possível, né? Então, eu aconselho ir nessa direção. Eu vim aqui em Brasília, estou revendo meus amigos, eu venho sempre aqui em Brasília, já tive até passando um tempo aqui em Brasília, tenho um grande... Gosto muito daqui, sabe? Acho um lugar muito especial. E estou lançando esse livro aqui, esse livro Bhagavad Gita, em 6 temas. Eu assim apresento os 6 temas desse livro. A história do Bhagavad Gita, a filosofia que a gente encontra aqui. Filosofia é visão de mundo. Como entender a realidade, olhos abertos para a realidade. A gente tem que ser consciente da realidade. Tem muitas pessoas que não se dão conta disso. Então, chega no final da vida e não estão compreendendo nada sobre a vida. Então, filosofia e depois psicologia. No Bhagavad Gita tem muita coisa de psicologia. Depois, ética, yoga e misticismo. 6 temas que eu abordo aqui nesse livro. Então, essa é a minha missão aqui em Brasília, e aproveito e vim aqui nessa secretaria, como é que chama? Bem-estar? Secretaria de Qualidade de Vida. Secretaria de Qualidade de Vida, do Governo do Distrito Federal, que é uma iniciativa muito interessante. E ainda vou ficar esse fim de semana, até o fim de semana, por aqui. E, assim, muito obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. Hare Krishna. Hare Krishna. Agradeço muito, mais uma vez, a presença do senhor. Um programa, assim, maravilhoso mesmo, um momento de paz. Um momento que a gente tira nossa programação diária, que, na verdade, não tira, né? Você acrescenta reflexão e acrescenta paz no seu dia. Então, um programa muito importante. Realmente, quero agradecer também a equipe, agradecer ao Alan, que está aqui fazendo os registros, né, Alan, que trouxe esse convidado tão especial aqui para a gente. Agradecer a Ilma, participou aqui com a gente, né, Ilma? Também quero agradecer o senhor
por trazer esse conhecimento maravilhoso, porque a paz espiritual é tudo nesse mundo. Muito obrigada. Em nome de todos os servidores, né, do GDF, e agradecer, parabenizar nosso secretário executivo, Epitácio, por trazer, por proporcionar para a gente esse momento de paz maravilhoso sempre. Muito obrigado, Ilma. E dizer a todos que o programa ele vai ficar no YouTube, no canal da Secretaria de Fazenda, à disposição. Quem não pôde assistir agora, o programa vai ficar à disposição. Vale muito a pena assistir. Realmente, eu, inclusive, vou assistir novamente o programa, porque eu gostei muito das palavras, me tocaram bastante. E desejar a todos um excelente dia, agradecer mais uma vez em nome do nosso secretário Itamar Feitosa, que tenhamos todos um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado, pessoal.